Como encontrar o propósito da vida? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Arcanjo Graciano. É importante sim encontrar o seu propósito da vida. E qual é o propósito da vida? O propósito da vida é fazer a vontade de Deus e amar os outros. E como é que você vai amar os outros? Exatamente quando você descobre, desenvolve, aplica os seus dons e os seus talentos através de uma missão. Mas como você encontra esse propósito? Você encontra na interseção, no cruzamento entre aquilo que você ama fazer, a tua paixão, aquilo que você é bom quando você faz. Isto é, a tua paixão e a tua proficiência, aquilo que você é bom, que te torna único. Então, aqui na interseção, aí é onde é que tem o seu propósito. Porque esse propósito, aquilo que você ama fazer, aquilo que você é bom ao fazer, então você tem que pegar exatamente isso e transformar numa missão da vida. E só você cumpre a missão quando você aplica os seus dons, os seus talentos. O que é isso? Aquelas habilidades inatas que você recebeu. Por quê? Por que nós temos que saber, conhecer o nosso propósito? Por uma razão muito simples. Há muita gente que tem seus dons, tem seus talentos, e há aquelas pessoas que esses dons e talentos, eles emergem de forma natural. Mas se este indivíduo não descobrir, não encontrar, não saber, não conhecer qual é o seu propósito, então aí haverá desvio de aplicação. Aí ele vai usar os seus dons, os seus talentos para uma missão, para uma finalidade que não é aquela pela qual a pessoa foi criada para fazer, para realizar. E quantas pessoas com muito talento, que são inteligentes, pessoas criativas, inovadoras, mas que pegam este talento e põem ao serviço do mal. Porque exatamente essas pessoas não descobriram, não conhecem o seu propósito. E as pessoas, algumas delas, ou muitas delas, que fizeram muito mal à humanidade, eram pessoas altamente talentosas, mas que deveriam pegar esses talentos, esses dons, beneficiar a humanidade. Se tivessem descoberto ou conhecido o seu propósito, a razão pela qual elas vieram à Terra, elas foram criadas. Qual é a essência da vida? A essência da vida, para essas pessoas que não conhecem o seu propósito, a razão pela qual elas foram criadas. E a razão é simples, o que é? Fazer a vontade de Deus e servir os outros. E como é que você vai servir os outros? Você vai servir os outros exatamente a cumprir a sua missão de vida. Repare só, o seu propósito encontra-se na interseção entre a tua proficiência e a tua paixão. Aí, nessa interseção, você cria uma missão. E só você realiza essa missão com as ferramentas que você recebeu, que são seus dons e são seus talentos. Agora, se você não conhecer o seu propósito, então você vai estar nesta situação de sobrevivência. Quer dizer,
você come, você bebe e você diverte-se. Então, a vida não pode se resumir no comer, no beber e em divertir-se. A vida vai para além disso. A vida tem que ter sentido. A vida tem que ter propósito. A vida tem uma finalidade que não é só uma finalidade terrena, efêmera, passageira. Não, uma finalidade que vai para além deste horizonte, que vai para além daquilo que os olhos possam ver. E é exatamente isso, algo muito interessante, de que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, isto é, que nunca ninguém pensou, é exatamente isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E tudo isso são os seus dons, são os seus talentos, que você foi dado para impactar a humanidade. E só você vai impactar se você criar uma missão. Exatamente esta missão te ajuda a cumprir o propósito, a finalidade pela qual você nasceu e você veio a este mundo. E aí, você se preocupa exatamente em fazer o quê? Em aprimorar, descobrir, aprimorar, desenvolver o seu dom, o seu talento. Para fazer o quê? Para realizar uma missão e cumprir um propósito. E qual é o propósito? Fazer a vontade de Deus e servir os outros. E aí você vai ter a sua realização pessoal. Porque tudo que você fizer não é para a tua glória. É para a glória daquele que te deu esses talentos, esses dons, a saúde, a criatividade, as habilidades inatas. Por isso, a glória de Deus é um homem vivo. Aquele que cumpre o seu propósito. Aquele que realiza a sua missão. Aquele que aplica os seus dons e os seus talentos. Esse, ao fazer isso, então ele glorifica o nome de Deus. Por isso que a rainha de Sabá, quando ela foi consultar-se com o rei Salomão, ela disse: Deus amou eternamente Israel. Por isso que ela levantou um rei sábio e justo para fazer justiça e direito ao seu povo. Então, Deus amou profundamente as pessoas que você tem que servir. Por isso que Ele te deu os dons, os talentos, as capacidades, as habilidades que você tem. Porque Deus amou profundamente as pessoas que você tem que servir. Eis a razão de você conhecer o seu propósito. Mas principalmente descobrir, desenvolver e aplicar os seus dons e os seus talentos para a realização da tua missão de vida. Se você gostou deste conteúdo, por favor de se inscrever no nosso canal se não está inscrito, compartilhar este vídeo, comentar e ativar o sino das notificações. Obrigado pela sua atenção.